noite. Iniciamos nossa web aula para o C de Fundamentos Elétricos. Então, pessoal, quando eu vim conversando com os senhores aqui antes de gravar, vamos seguir aqui a ordem, né? Sobre as SAPs faltantes ainda justamente para facilitar na entrega. Tá bom? Então, eu vou decorrer cada uma das SAPs aí. Peço que verifiquem a SAP 3 e 4. Agora tá a pasta certinha. O Anderson aí conseguiu nos ajudar, né, brilhantemente a ver que faltava realmente um arquivo ali para vocês verificarem. Então, lá na plataforma já vai estar SAP 3 e 4, eu vou passar com vocês também, mas aqui tem dois conceitos muito importantes na resolução de ambas atividades, ó. 3 e 4 não, na verdade, resultante SAP 2 e SAP 4. Então, vamos lá. Primeiro é sobre eletromagnetismo, né, que é o processo de utilização da eletricidade para a produção de campos magnéticos. Então, como resultado, podemos utilizar uma variação de fluxo magnético, resultando em um campo elétrico, e esse nome se dá indução elétrica. Então, a circular corrente elétrica através de uma bobina condutora, o campo magnético é formado. Esse campo pode ser comparado ao campo de um ímã natural. Porém, desta vez, esse campo pode ter intensidade e polaridade controlada. O valor absoluto da corrente elétrica que percorre o condutor da bobina é proporcional ao campo magnético gerado, já o sentido de circulação desta corrente determina a polaridade da bobina. Outro fator interessante é a possibilidade de ligar ou desligar o campo magnético ao energizar ou não a sua bobina geradora. Então tá aqui, ó. Tem um ímã, né? Tá mostrando aqui vermelho e azul, e tem as bobinas para fazer, né, induzir esse campo magnético. Então, aqui na imagem anterior, ó, um condutor elétrico em formato de bobina sendo alimentado por uma fonte de tensão, que está aqui embaixo. Nesse caso, uma corrente elétrica circula através da bobina, gerando um campo magnético que pode ser comparado a um ímã, que está aqui na imagem superior. Então, ó, inverter os polos de alimentação da bobina, o campo magnético gerado também se inverte, portanto, é necessário inverter o ímã horizontalmente. Diminuindo a tensão da fonte de alimentação, temos a diminuição da corrente elétrica, portanto, o campo elétrico gerado também é menor. Nessa situação, temos a comparação com o ímã de menor intensidade. Então, a utilização desses campos magnéticos, né, gerados por eletricidade bastante grande. Há inúmeros equipamentos que se utilizam desta interação para o seu funcionamento, as solenoides, motor elétrico, transformador, equipamento de medição, entre outros. Então, eu vou passar aqui um pouquinho mais rápido, justamente porque nós vamos precisar de cada minuto hoje. Então, aqui ele mostra, né, um desenho aqui de um relé que tem uma bobina energizada e um contato normalmente aberto e normalmente fechado. O exemplo aqui ele fala, ó, o relé é um equipamento que possui uma bobina solenoide e um conjunto de contatos. Geralmente, os contatos são contato comum, que está aqui, normalmente fechado, NF, né, que é a forma que ele está, e o contato normalmente fechado em relação ao comum, e o contato normalmente aberto em relação ao comum. Então, esse relé aqui, ele é normalmente fechado, porque é a posição que ele já vem, né, de fábrica é essa. Então, ele é um relé NF, normalmente fechado. Se ele tivesse sem contato nenhum, né, nos pontos ali, ele seria um relé normalmente aberto, que não deixa passar nada. Então, varia muito, ó. E o contato normalmente aberto em relação ao comum. Esses contatos ficam nestes estados, aberto e fechado, enquanto o relé está desligado. Ao ligar o relé, os contatos mudam de estado, ou seja, o contato aberto se fecha e o contato fechado se abre. Então, a figura abaixo mostra a simbologia desse relé. E o princípio de funcionamento desse equipamento é simples. Ao alimentar a bobina solenoide com tensão e corrente nominal, esta gera um campo magnético. Assim, o conjunto se transforma em um eletroímã. Esse eletroímã atrai os contatos, provocando a sua mudança de estado. Então, ó, agora aqui é a parte crucial. Em outra importante aplicação se envolve na interação eletromagnética, são os transformadores elétricos, SAP2. Esses equipamentos utilizam o princípio da variação do campo magnético para resultar em um campo elétrico, né? Ou seja, a indução elétrica em outro enrolamento. Basicamente, um transformador é formado por dois enrolamentos, um primário e um secundário. O que o primário faz? É necessário alimentá-lo para que se gere o campo magnético necessário, boa noite, Otávio, para a indução desejada. A alimentação desse enrolamento deve, obrigatoriamente, ser feita utilizando-se com corrente alternada, CA, já que o princípio da indução eletromagnética se baseia na variação de campo magnético. Então, utilizar a corrente alternada para a alimentação do enrolamento primário do transformador
automaticamente ocorre a variação do campo magnético de acordo com a forma de onda senoidal aplicada. Então, você vai aplicar tensão, né? Você vai aplicar corrente, na verdade, corrente alternada nesse primeiro enrolamento. E o segundo, envolto pelo campo magnético variável gerado pelo primário. Então, ele funciona de acordo com o primeiro. Nessa condição, gera-se corrente elétrica no enrolamento proporcional à relação de transformação do equipamento. Perceba que neste enrolamento é que a carga é conectada. Então, está aqui a figura dele, enrolamento primário, tem a tensão primária, corrente primária, o fluxo magnético e o enrolamento secundário com corrente secundária e tensão secundária. É possível, boa noite, Márcio, é possível notar o enrolamento primário, enrolamento secundário e um núcleo ferromagnético. O núcleo do transformador tem um papel de direcionar o fluxo magnético e aumentar a eficiência da transformação. Então, como que ocorre? Tá? Vocês conseguem ver? Isso é bem visual aqui na imagem, a diferença no número de voltas, que é chamado de espiras. Então, tem uma diferença grande aqui no número de espiras do lado esquerdo para o lado direito, do primário para o secundário, certo? Isso aí todo mundo consegue ver? Galera, deu um monte de boa noite aí. Todo mundo tá vendo aí a imagem, o slide? Rafael, sim. Alguém tinha levantado a mão? Quem levantou a mão aí, se ainda tiver com vontade de falar, pode ficar à vontade. Não sei se ainda está sim. Então, todo mundo sim, excelente. Pessoal, para responder a SAP2, é basicamente o seguinte: a relação para mudar, para converter, para transformar essa tensão é o número de espiras. Então, o número de espiras maior ou menor interfere na tensão maior ou menor. Vocês estão vendo aqui. Então, aqui em Goiânia tem a Audiofix. Não lembro se foram algum dos colegas aí que lembrou o nome, né? Que trabalha com isso e o que que eles fazem? Vão verificar o número de espiras em cada um, né, desses enrolamentos. Então, o que que interfere para não sair a tensão que a gente quer? Pode estar com o número de Spira errado, para mais ou para menos. E aí é onde eu vou deixar o desafio para não entregar de mão beijada. No nosso material na plataforma, tem um livro lá que eu mostrei para vocês, lá tem um texto mostrando certinho a fórmula, tá bom? E lá com a fórmula na mão vocês matam. Eu já expliquei aqui por que que não tem a tensão de saída conforme desejada, né? Tá com o número de espiras errado. Então tá ou menos espiras ou mais espiras, né? E de toda e qualquer forma, precisa de reparo para fazer a adequação do número de espiras corretos, né, para fazer essa transformação desejada lá, que no caso eram 24 volts, correto? E tá saindo 31, é isso mesmo? Na SAP2? Isso, né, Rafael? Show de bola. Então é o número de espiras. Eu pedi para olhar no material a relação, né, lá, que é a fórmula com o número de tensão, tem relação aos dois e o número de espiras. É lógico que eles não vão conseguir calcular, porque, salvo engano, na SAP2 não traz para vocês o número de espiras de nenhum dos dois enrolamentos. Então, se você tem quatro variáveis, né, e desconhece duas das quatro, você não tem número de fórmulas suficiente para resolver a equação. Então, se elas não têm relação entre elas, né, não tem x, 2x, então no caso você vai conhecer a tensão de entrada e saída, mas não conhece o número de voltas do enrolamento primário e do enrolamento secundário. Então, com isso, vocês não conseguem resolver matematicamente. Mas por que que eu quero que vocês vejam lá no material? Porque vai ter um texto junto. Eu trouxe um pedacinho aqui, como eu expliquei para quem estava na introdução aí, a gente passou o briefing da aula, né? Vai ter que ser bem rápido, porque tem bastante SAP para a gente ver, mas eu entreguei o caminho aqui. Então, qual que é o problema? Eu já respondi aqui minutos atrás. E aí lá vocês vão ter mais termos técnicos, né? Mais textos aí para embasar na resposta da SAP2. A SAP2 não é só escrever uma linha, não. Lá tem todo um esqueminha que ele quer que você faça, né? Um relatório explicando lá sobre os transformadores, tudo mais, e qual é o provável problema. Então, o provável problema já foi respondido, vocês vão ter que juntar aí essas informações e compilar no relatório. Com a SAP2, sem mistério?
É um dos colegas aí que eu acho que tá jantando, tá vindo o áudio do seu garfo e prato aí. Obrigado, não sei quem foi. Eu já tô com fome já, isso aí também não pode não, hein? Você consegue me ouvir, professor? Exato, Leonardo, é um relatório, nada muito rebuscado, mas também nada muito raso, né? Nós estamos caminhando aqui, começando a nossa escada evolutiva no curso técnico, e é de suma importância que já comece a escrever. Então, quem vai Você trabalhar consegue, na área, que vai ser todo mundo, né? Tem que fazer relatórios aí bem pautados. Sim, Rafael? você consegue me É, ouvir, professor? Sim, consigo, Rafael. Não é o Márcio. Hum, Você consegue me ouvir aí? consigo, Márcio. Ah, não, então tranquilo, é porque eu tava arrumando o fone aqui, tranquilo, então. Show de bola. Rafael, você ia falar? sim, no caso dessa atividade aí, tem umas perguntas lá, é mais um relatório do que uns cálculos, né? Exatamente, cálculo não tem É como fazer. cálculo extenso, no caso. Vamos lá, ó. Vou abrir junto com vocês aqui a SAP2 justamente para a gente tirar essa dúvida, tá bom? Vou sair aqui da. Vou compartilhar a tela agora. Então vamos lá, SAP2 está aqui. E também todo um texto, aí ele vai perguntando, né? Transformador foi encaminhado, você decidiu? Então, ó, o que pode ter acontecido, né? Era para sair 24, saiu 31. Pode ter acontecido, principais causas do problema, como resolver o problema com o transformador. Acabei dizendo aí para vocês. Então, qual que é o desafio? Desenvolva uma pesquisa sobre o transformador e seu princípio de funcionamento, o eletromagnetismo, que a gente até falou aqui, mas muito breve, né? Lá no material tem mais coisa. E apresente um relatório com as respostas para as perguntas apresentadas em no máximo uma página. Então, você colocar a introdução, né? Falar como que funciona o transformador, bem breve, e embaixo traz, né? Então ele vem aqui, ó, vai ter uma pergunta, né? O que pode ter acontecido? E aí abaixo você vem e escreve sobre, nada muito complexo, mas já para fazer uma introdução com conclusão. Não vai ter o desenvolvimento, né? Até porque não é a ideia, mas para você introduzir sobre o seu sistema, o seu ativo, né? Que no caso é o transformador. Embaixo você já conclui, já mata a charada dizendo qual que foi o problema encontrado nele. Certo? Certo, Rafael? Certo, né? Tá tudo certo. Show de bola, Leonardo, É, sem problema. Alguém ia perguntar? Senão eu vou voltar aqui para a gente ir para outra SAP, que é desenho agora. Então, mais uma coisa sobre transformador. Vamos lá. Transformador elevador, né? Fornece em seu secundário tensão superior à encontrada no primário. Esse equipamento tem relação de transformador sempre relação de transformação sempre menor que 1. Então, se no seu secundário tem tensão superior ao primário, você tem um transformador de 127 para 220, por exemplo, né? Você mudou para um estado aí que é um monofásico, que é 127 fornecido na tomada, mais seus equipamentos, como você morava aqui, 220. Então, esse é um transformador elevador. Tem um transformador abaixador, que já seria o contrário, né? Ele vai fornecer ali, tá chegando a sua tomada um 220 e você precisa que esse equipamento 127 funcione. E aí você usa um abaixador e tem um isolador, né? Que sua relação de transformação é igual a 1. Neste caso, a tensão de entrada do transformador é igual a de saída. Esse equipamento é utilizado para isolar eletricamente o circuito alimentado do resto da instalação elétrica final. Em um transformador não há conexão elétrica entre seus enrolamentos. Então, se tiver algum problema, né? Você basicamente tem uma proteção aí. Alguns casos específicos também. Tranquilo, senhores? SAP 2, conseguimos trabalhar bem? Tá todo mundo em silêncio, eu vou acreditar que sim. Manda um joinha aí, pelo menos alguém, um emojizinho aí, pra eu saber que tá todo mundo me escutando, pelo menos. Aí, chegou. Valeu, Ralph. Show de bola. Segunda atividade, SAP 3. Vou compartilhar a tela antes. SAP 4, na verdade. Compartilhar a tela antes com os senhores aqui para mostrar. Então tá aqui a pastinha, ó, SAP 4. Nessa atividade, o que que ele vai pedir, ó?
Então, trabalha na empresa multinacional TWY, está ampliando suas instalações aqui no Brasil. A ideia é construir em anexo ao Parque Fabra um conjunto de flats para alojar os colaboradores que em viagem trabalham na empresa. Seu superior, sabendo de suas capacidades técnicas aprimoradas, solicitou que desenvolvesse parte do projeto elétrico com o objetivo de redução de custos. No primeiro momento, em reunião com os gestores da área, foram definidas as quantidades de pontos de energia, iluminação e acionamentos. Também foram definidas as localizações dos pontos citados e do painel de distribuição. Então, como primeira atividade, você deve fazer a distribuição dos pontos de energia conforme ilustrado no croquis, empregando as simbologias técnicas de desenho elétrico predial NBR 5444. Então, para realizar a tarefa, utilize a planta baixa do flat. Então, agora que os pontos já foram distribuídos, é hora de fazer a distribuição dos eletrodutos e da fiação necessária. Também faça a numeração dos circuitos e identificação dos interruptores. Então, são só essas duas atividades. Certo? Bem tranquilo. O croquis tá aqui, ó. Vou abrir para vocês. É o croquis desse flat. E nesse croquis, ele traz para a gente as informações necessárias sobre cada um dos pontos de tomada. Certo? Então aqui vão ter dados, né? Chuveiro, torneira. Aqui é a divisão dos circuitos, né? Em cada um dos pontos aí. A numeração de cada um desses elementos de interruptores, ó, 5A o da cozinha, 5B o da sala, 5C o do quarto, 5D o do banheiro. E tem uma planta baixa em JPG, para vocês trabalharem, que justamente aqui está no slide. E é isso. Porém, a resposta nem vai ser necessária nesse caso aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês, né, como que a gente vai trabalhar essa atividade aqui. Então, tá aqui o nosso projeto, e aqui entra informações pertinentes. Estão vendo? Vou começar lá da cozinha para cá, ó. Na cozinha traz duas tomadas de uso geral média. Então, qual que é a diferenciação para a questão de tomadas, né? Como que o pessoal faz? A tomada, ela tem três disposições no geral: tomada baixa, tomada média e tomada alta. Exemplos: na casa de vocês aí, muito provavelmente do lado da cama, no quarto, vão ter tomadas baixas, que é justamente o pessoal já faz o projeto para colocar o quê? Um carregador de celular, um carregador de segundo, segundo de novo, um carregador de computador, uma luminária, abajur, a Alexa, que hoje em dia tem muito. Minha voz começou a sumir aqui. Então, são as tomadas baixas, geralmente a 30 centímetros do solo, no geral. Temos as tomadas médias. Essas tomadas médias já são numa altura mediana, geralmente a 1,20 do solo, 1,30 do solo. Eu não lembro ao certo, né, qual que é a altura, mas está próxima a isso. Geralmente utilizados em bancadas na cozinha, né, sobre a bancada ali para você ligar seu air fryer, ligar seu. Hoje em dia tem um monte de equipamento na cozinha, né? Panela de fazer arroz elétrica, panela de pressão elétrica, então cafeteira. Geralmente o pessoal posiciona acima da bancada para ficar mais fácil. Ou em banheiro também acima de pia, né? Essas são tomadas médias. Tem outros locais também que acabam sendo necessários, geralmente na lavanderia, né? Utiliza tomadas médias para ligar a máquina de lavar e tudo mais, vai ficar nessa altura. E temos as tomadas altas. As altas são utilizadas mais para equipamentos de ar-condicionado, chuveiros e assim vai. Então aqui tem duas tomadas, torneira elétrica, né? Vai ser uma tomadinha também, interruptor, cozinha e sala, iluminação da cozinha, duas tomadas de uso geral baixa aqui do lado do sofá. Na sala também usa tomada baixa. Iluminação da sala, duas tomadas de uso geral, né, no piso, tá embutida no piso. Temos o painel de distribuição, a tomada de uso geral média aqui, iluminação do banheiro, tomada do chuveiro
interruptor, a tomada de geral média e interruptor do banheiro. Temos tomada de geral média e interruptor do quarto e condicionador de ar e iluminação do quarto. Então, como que a gente faz esse simbolismo? Vou do final para vir para o começo. É bem que eu queria não ter um slide aqui de uma das... Mas eu pego daqui a pouco para vocês o slide de uma planta baixa. Mas vamos lá. Como que a gente trabalha? Ó? Círculo. Círculo representa três funções básicas: ponto de luz, interruptor e a indicação de qualquer dispositivo embutido no teto. O ponto de luz deve ter diâmetro maior que o interruptor. Para diferenciá-lo, um elemento qualquer circundado indica que este localiza-se no teto. Um ponto de luz na parede, né, que seria uma arandela, também é representada pelo círculo, mais comumente por um semicírculo quando é uma arandela. Temos o triângulo equilátero, que equilátero tem os três lados iguais, tomadas em geral, né? Variações acrescentadas a ela indicam mudança de significado e função, bem como modificações em seus níveis de instalação. Temos o quadrado, né? Qualquer elemento no piso ou conversor de energia de forma semelhante ao círculo envolvendo a figura significa que o dispositivo localiza-se no piso quadrado. E temos as simbologias ilustradas aqui, ó. Que no caso é simbologia de eletroduto. Eletroduto, quando passa sob parede, ele é um traço. Só que ele não é um traço reto, ele é um traço em curva. Acho que tá mais fácil eu abrir o slide aqui para vocês, para posteriormente não ficar nenhuma dúvida. Vou pegar aqui. Vou projetar para vocês aqui na tela, ó, que eu acho que vai ser mais fácil. Vamos ver como que vai ficar. Estão vendo que esse... Opa, era F11. Vocês conseguem ver esse slide aqui? Sim. Eu tô vendo. Beleza. Eu quero passar aqui. Tá aqui. Não sei se está numa cor muito simples de ver. Mas vamos lá, os círculos. Um traço aqui, um corte no meio, um F, embaixo 160. Estão vendo? Sim. Esse aqui é uma simbologia de iluminação. É o circuito 1. F aqui do lado é o interruptor que liga ele. Embaixo 160 é a potência em VA desse ponto de energia. Quer dizer que eu vou colocar uma lâmpada de 160 VA, você pode converter, como a gente viu na última web aula, geralmente o FP é 1, né, o fator de potência é 1, seria 160 watts. Hoje em dia a gente não tem nem lâmpada nessa potência, né? Vou pegar uma de LED, você pega lá 30 watts de LED equivale a 200 watts de uma incandescente, de uma fluorescente, é assim que vai. Mas a potência de um LED muito forte, eu acho que 30 é muito. Geralmente uma lâmpada forte para uma casa de 15 watts de LED ilumina muito, muito, muito. Então, assim, isso aqui é simbologia, só que você demonstra que você tem possibilidade de utilizar nesse espaço 160 VA. Quer dizer que a pessoa vai colocar uma lâmpada de 160 VA? Não. Ela pode usar menos, só não pode usar mais. Se ela quiser mudar o esquema de iluminação dela e colocar vários spots, né? Par 20, dicróica, lustre, o que ele quiser colocar, ele pode colocar desde que não ultrapasse 160 VA. Então aqui é um limitador que a gente coloca. Não só para esse ponto aqui, para as tomadas também. Quem tá consegue ver meu mouse aqui? Sim, sim. Tá vendo esse triângulozinho aqui, que seria o triângulo equilátero? Aqui está com as bordas arredondadas. Esse ponto aqui, né, é uma tomada média. E embaixo deles, estão vendo um outro triângulo equilátero vazio, sem preenchimento nenhum? Positivo. Tomada baixa. A tomada baixa ele vem sem desenho nenhum. A tomada média tem uma metade dela preenchida.
a simbologia dela. E temos a tomada alta, ela é toda pintada. No caso, não tem nenhum exemplo aqui, porque o chuveiro acabou vindo um desenho diferente, ó. O ar-condicionado aqui também, ó, um desenho diferente, mas são tomadas altas. Porque aqui o outro ar-condicionado, ó, então isso aqui tem um ar-condicionado e uma tomada baixa na mesma reta, né? Então no mesmo eletroduto ali vertical você tem duas tomadas, né? Mas aqui era para ser uma tomada alta, ela seria preenchida. Essa aqui é a média, tá preenchido metade, a inteira estaria todinha pintada. Eu acho que é azul essa cor que tá preenchido metade, seria todinha azul. Então ele é todo preenchido. Você também pode fazer a simbologia dessa forma, usando esse triângulo equilátero. Tá vendo esses traços pretos aqui, ó? Todo mundo tá vendo essas linhas pretas, ó, ligando um ponto circular a outro, ou ligando aqui a tomada? Tá vendo que eles são curvas, ó? Todo mundo consegue ver? Esse aqui, ó. Tô passando o mouse em cima. Opa, conseguem ver? Sim, consegue. Sim. Consigo sim. Show. Isso aqui são os eletrodutos. Então, como que é feita na nossa casa? Aqui no Senai mesmo, toda a tubulação passa por cima da laje. Para representar esse eletroduto que está correndo aqui, por exemplo, tem um ar-condicionado ali, tem iluminação para caramba, tem televisão lá. Para representar esse eletroduto que está correndo aqui, ele corre por cima da... Que não é laje, é forro, né? Corre por cima do forro, nós representamos com essas linhas aqui que não são retas. Poderia ligar de forma reta? Poderia, mas elas são tortas justamente para não confundir com as linhas de alvenaria no nosso desenho. Então aqui, ó, tem um eletrodo passando dentro da parede. Aqui, ó. Ou não dá para dar zoom aqui. Opa, perdão. Aqui, ó, dentro da parede está correndo um eletroduto aqui, que é o normal que a gente tem na nossa casa. Muitas vezes a pessoa vai quebrar em casa, acha ali um eletroduto passando, né? Pode ser que aconteça de ter esses casos aqui, ó, o eletroduto passando por dentro da parede. Aí sim é uma linha, né, de forma retilínea. Agora, quando o eletroduto passando no teto, ele tem essa forma de curva. Então ele vai ligando. Aqui o laranjinho, ó, estão vendo o laranjinho aqui, um quadradinho? É o nosso quadro de distribuição. Então, ó, os pontos estão saindo, né? Desse aqui, ó, vai para lá. Eu não estou com o projeto inteiro aberto aqui, ó. Sai do quadro, vem para esse ponto de iluminação. Desse ponto de iluminação ele vai para outro, né? Geralmente, por que que a gente leva para o ponto de iluminação? Geralmente as caixas de passagem nas quase todos os locais, eles são colocados acima dos pontos de iluminação. Porque o ponto de iluminação sempre é centralizado, né, no ambiente e a caixa de passagem também centralizada. Então, por isso, temos essas linhas, ó, sai do quadro, vem passando, vem fazendo o caminho. Ou sai daqui para cá também, ó, outra linha saindo aqui. Certo? Tomada média, tomada baixa, iluminação, simbologia, quadro de distribuição, esse quadrado aqui. Temos o que mais? A tomada alta é esse aqui preenchido inteiro, né? Todo pintado. As bolinhas aqui são ponto de iluminação par, né? Eu falo par 20. Certo? Aqui a simbologia de porta não está numa cor muito legal, né? Acabou ficando uma cor complicada. E aqui dentro, ó, tá vendo que nesse eletroduto que vem para essa tomada média, tem uma bolinha aqui, um círculozinho pequeno, verdinho, com interior branco? Conseguem ver nesse ponto do meu mouse? Tem alguém comigo aí ainda? Se o pessoal estiver respondendo no chat, eu não consigo ver porque eu tô com a Sim, tela sim. cheia. Sim, Ah, dá beleza. pra ver. Tem os outros aqui, ó, tá preenchido de verde. Todos esses pontos redondinhos aqui, ó, pode ver que ele linka com a parede, são interruptores. Então eles vão ligar, ó. Esse aqui é o E, né? Porque ele vai ligar, ele vai correr até uma lâmpada que chame E. Eu acho que é E, né? E1, E1, G1, 3. 3 é o número do circuito, né? E, quando a gente usa número, é para o número de circuito. Aqui, ó. Tá vendo um tracinho que eu tirei do eletroduto? Mostra que nesse eletroduto aqui corre o circuito 1 e o circuito 5. Qual que é o 1?
é o circuito dessa lâmpada. Qual que é o circuito 5? Essas tomadas, as 4 aqui, estão no circuito 5. Então, tem esses tracinhos aqui. Vou pedir para vocês identificarem qual aqui é a simbologia de terra, neutro e fase. Terra, fase, neutro, terra, neutro e fase. Mas são sempre esses aí que passam, né, para o nosso circuito monofásico. Não quero que vocês façam um traço, mas naquele desenho quero que coloque, né, troque lá, que já está escrito qual símbolo usar. As tomadas e os símbolos dos interruptores. Coloque no desenho o quadro de distribuição que está aqui. Quero que identifique qual o circuito. Se possível, sim. A potência. Se possível, sim também. Se não colocar potência, não tem problema. Mas o símbolo redondinho vai ser necessário. Os eletrodutos ligando, né, até o quadro de distribuição. Vocês vão ver que todos os pontos vão linkar nesse quadro. Então é isso, a simbologia dos interruptores, das tomadas e da iluminação e o eletroduto linkando elas. Sim, quem não tomou foi o Pedro, né? Não, foi o Pedro não. Deixa eu ver aqui. É Pedro, Foi. sim, Pedro. Professor, eu ainda estou com um problema com a questão do. Aí, você tinha mutado o seu microfone. Eu estou com um problema com o computador, não consigo ver a videoaula pelo computador. Só pelo celular. Rapaz do céu. Tem algum problema no Teams dele, na verdade. Você já desinstalou esse Teams e instalou de novo, Pedro? Já. Eu vou continuar estudando pelo telefone, vou comprar um tablet melhor. Na verdade, é o seu aplicativo. A gente pode fazer o seguinte, quando acabar a web... Na verdade, eu acho que quem vai te ajudar melhor é o monitor, cara, que eles são bons nisso. Eu tô Eu vou pensando conversar. nisso. Se você puder fazer esse favor para mim, até porque o tempo hoje tá corrido, eu tô com outra turma que vai ser a mesma atividade que vocês. Se você conseguir falar com o monitor, e aí fala o seguinte, tenta resolver com ele. Ele é mais safo do que eu. Se ele não conseguir resolver o seu caso, aí você me chama, pode me chamar amanhã mesmo, tá? Que eu abro um espacinho aqui, nem que eu fico depois um pouco do horário, para te atender e a gente vê se alguma configuração, alguma coisa no seu, como fala? Hoje em dia é tudo aplicativo, né? No seu programa aí no computador. Mania de falar aplicativo para tudo, né? Mas a gente vê certinho, tá bom, Pedro? Às vezes é só questão de configuração aí, ou versão do Teams que não tá legal. Mas tenta com o monitor que eles são melhores do que eu, que eles fazem isso todo dia, né? Você, o caso, não é o primeiro e muito provavelmente não vai ser o último. Então eles vão saber se é versão de Teams, atualização. E se não resolverem, você pode me chamar que eu abro um jeito aí de te ajudar, tá bom? Mas pelo celular você vai conseguir ver, você não vai conseguir dar zoom. Deixa eu ver aqui o que eu faço para ajudar o Pedro. E se mais alguém tiver pelo celular, vou tentar fazer isso aqui, Pedro. Ó. Vou tirar daqui. Vamos ver como vai ficar a resolução. E vou jogar para cá. A resolução não ficou das melhores. Mas vê se melhora aí no celular, Pedro. Simbologia de iluminação, simbologia de tomada média, simbologia de tomada baixa e cadê? Simbologia de interruptor, esse círculo menorzinho aqui com um tracinho para a parede. Os eletrodutos, essas linhas em curva que vão linkando, você pode ver que de todo jeito ele vai chegar nesse quadro aqui, ó. Tá pequeno, não tá numa cor legal, mas é um quadro elétrico e dele saem os eletrodutos. Geralmente passa pelas lâmpadas, porque nas lâmpadas que tem as caixas de passagem. E aqui tem identificação de cada um dos circuitos. Não vou cobrar de vocês circuitos nesse momento. Não precisa colocar um número, não. Mas eu quero que posicione certinho
quais são os símbolos, né, de tomada, interruptor e lâmpada e iluminação. E façam os eletrodutos. Certo? Bem aqui, pessoal, a resolução não tá boa, mas essas três linhas aqui, estão vendo que elas estão correndo reta do canto de cá até lá no quadro, o outro até nessa, um é cigarra, o outro é uma campainha. Campainha não, interfone, um é cigarro, o outro é interfone. E aqui o quadro. Vocês estão vendo que estão vendo três linhas retinho, cortando tudo? Conseguem? São linhas pontilhadas. Sim, tô vendo. As linhas pontilhadas num projeto representam que tem um eletroduto, só que ele passa embutido no solo, no piso. Então passa por baixo do nosso piso. Isso é comum para onde? Eu vou mostrar para vocês. Ela é uma linha reta pontilhada que vai. E agora eu vou mostrar para vocês onde que isso é importante. Deixa eu parar de compartilhar e voltar no nosso material de hoje. Vocês viram aqui que tem um ponto. Ixi, agora a resolução ficou horrível, né? Só para mim ou para vocês também? Pra mim tá legal. Então para mim tá horrível. Vou compartilhar de novo aqui. Aí melhorou. Vocês estão vendo esse ponto aqui, ó, duas tomadas de uso geral no piso? Já que não tá na cor boa também para dizer, mas quando vocês abrirem em casa, vocês vão conseguir ver. Esse ponto aqui a gente está vendo por cima na planta baixa é um rack com uma TV em cima. E tem dois pontos de uso geral. Vamos pensar comigo. Geralmente a gente corre igual ali, ó. Corre na lâmpada, na outra, porque dá para encontrar tudo no teto. Quando eu tenho uma tomada igual aqui do meu lado, vamos dizer que eu tenho uma tomada bem aqui onde está minha mão, ó, nessa letra E. Para eu colocar uma tomada aqui, se os meus eletrodutos passam lá em cima na lâmpada, como que eu vou chegar nessa parede? Tem vários jeitos. Por cima, Exatamente, eu vou vir por cima, vou rasgar até na na parede, parte. e aqui na parede eu vou descer um eletroduto até esse ponto aqui, que seria minha tomada, certo? Sim, Beleza. Vocês estão vendo que aqui a TV fica no meio da sala? Para positivo. eu chegar nela, eu não tenho uma parede do lado dela. Então, para eu posicionar a tomada, nesse caso, isso é muito comum em ilha. As casas estão ficando cada vez aí uma arquitetura mais nova. O pessoal busca novidades, né? E as ilhas ficam isoladas. Por que ilha? Não sei se todo mundo conhece onde o pessoal coloca fogão, pia, nas cozinhas aí, que hoje em dia está tudo muito, né, rebuscado. E aí é o ponto onde eles colocam tomada, ou que tomada, eles colocam fogão, exatamente por baixo, Leonardo. O Leonardo matou onde eu ia chegar. Nesses pontos você não tem nada chegando, você não vai descer um eletroduto rígido lá no meio do ambiente, fica feio pra caramba. Como que você chega num ponto de parede mais próximo até o solo e rasga o chão para chegar nesse ponto? Passa por baixo. Então ali na televisão, como não tem nenhuma parede do lado, vocês vão ter que chegar. Segundo, vão ter que chegar na parede mais próxima e aí passar pelo solo. Então essa tubulação aqui, né, o eletroduto, passaria pelo solo. Ih, caraca, tá acabando. Passaria pelo solo e, e aí a linha é reta e pontilhada, não é a linha contínua e curva, não, como é nas lâmpadas. Aqui é reto e pontilhado nesse ponto do piso. Nos demais, dá tudo para ir passando pelas caixas de passagem. Iluminação do quarto, redondo, né? A iluminação redonda lá. Você pode colocar o número do circuito se quiser, se não quiser. Ponto do ar-condicionado, tomada alta, toda preenchida, né? Toda pintada. Tomada média, interruptor. Redondinho, pequeno. E a tomada média seria aquela, o triângulozinho, só que meio pintado. Chuveiro, tomada alta, toda pintada.
Iluminação do banheiro, ó, um círculo, né? Tomada de uso geral média. E assim vai. Então, vou entrar na simbologia aqui para vocês verem, ó. Eletroduto embutido no teto, traço contínuo. Eletroduto embutido no piso, tracejado. E assim vai. Caraca. Aqui tem simbologia de fase, neutro, retorno. Não vamos entrar nesse ponto nesse momento, até porque precisaria de bastante tempo para pegar esse assunto. Aqui simbologia de passagem, né? Condutor que sobe, que desce, não vai ser cobrado também. Quadro, ó. Aqui o desenho do quadro de força e luz aparente. Embutido, ele fica dentro da paredinha aqui. Se não for, geralmente você usa esse corte aqui para facilitar no desenho, né? Então esse aqui, ó, 6.3 é o que eu peço para vocês utilizarem, ou se você quiser tiver colocando seu projeto embutido, 6.4 vai depender aqui, ó, qual a painel de distribuição. Então vocês escolhem aí qual vocês querem. Simbologia, interruptor de uma seção. Essa bolinha aqui, ó, que a gente viu lá estava verdinha. E geralmente vem um número, a letra, né? Na verdade, a letra para dizer qual circuito ele liga. Não vou cobrar de vocês. Quem quiser tentar, pode ficar à vontade também. Então aqui é a simbologia de interruptor. E a frente. Temos alguns pontos de luz, mas já é mais enjoado, né? Não vai ser cobrado, não. Pode usar aquele, realmente, deixa eu ver aqui o redondo que a gente tem, ó. Tá certo, ponto de luz sim, iluminação. O interruptor é aquele redondinho pequeno, sempre próximo à parede, e a iluminação sempre no centro, né, do ambiente, porque é onde você vai colocar o seu ponto de lâmpada e de iluminação, daquela forma que eu mostrei para vocês, né? Pode fazer aquele recorte lá, ou se não quiser também, não vai ser cobrado isso. Aqui entra as de tomada. Aqui tomada branquinha, né? Sem preenchimento nenhum, tomada baixa. Aí, ó, 300 milímetros, né? Então, 30 centímetros do piso. Tomada média, 1,30, ó. 1,30 m do piso acabado, ela é só metade preenchida. E tomada alta, né? A 2 metros do piso, ela é toda preenchida. Tomada no piso aqui, ó. Simbologia, o triângulozinho com um quadrado em volta. Vocês vão precisar dessa lá quando vocês forem fazer a parte da televisão. Então, tracejadinho, né, da parede até lá e com essa simbologia aqui de tomada, né, no piso. E aqui temos outra, gerador, motor, nada que a gente vai utilizar nessa atividade. Com relação à simbologia, eletroduto, sei que esse foi diferente, mas ficou alguma coisa para trás? Isso aqui vai ser, como vocês vão fazer o desenho mesmo, né? Vai ser importante utilizar certinho a simbologia e o principal, escanear com uma qualidade boa quando for me enviar. Se fizer a mão, tirar uma foto, ficar ruim a resolução, eu não vou conseguir corrigir, pessoal. Aí eu tenho que te devolver, vai gastar tempo e tudo mais, então confere aí quando forem escanear. Tem gente que está tirando foto e convertendo para PDF. Tem alunos fazendo isso. Não fica boa qualidade. Depende muito de como você tira a foto, né, da câmera, do celular. E o scan não, o scan é padrão, ele deixa tudo preto e branco. Fica mais fácil para a gente ver. Senhores, com relação a SAP 4 do croquis, certo? É o Anderson com a mão levantada. Fica à vontade, meu rei. Professor, uma dúvida aqui Vontade. a respeito da SAP 4. É, a dica lá para responder pede para entrar num site lá e fazer o processo todo por lá. Aí, no caso, esse site, ele você faz por lá, deixa tudo pronto e de lá só envia para Salvo a engano, unidade. salvo engano, você consegue trazer ele, exportar ele. Deixa eu só pegar o site aqui. Tranquilo. Nananã. Tá aparecendo minha tela para vocês ou não? Pra mim não tá, não. Tá não? Então deixa eu compartilhar aqui, que eu mudei do slide para tela. Vamos lá, SAP 4. Agora tá.
Rapaz, será que eu tô... Me ajuda aqui. É depois dessa Enquanto... aí. Essa aí é a parte que a gente vai estudar ela, né? Ler todos Isso. esses relatórios. Aí a SAP 4 é. Aí a folha de resposta é que você tá querendo entrar? Acho que é na Tô folha de querendo ver resposta. qual que é o site, pra gente já Esse. testar agora. Ah, eu também não achei site, não. Eu sei que tem sites de desenho que ajuda a fazer desenho, mas eu não sei onde que ele tá pra mostrar pra todo mundo aqui. Quem falou pra mim puder me ajudar aí, fazendo um favor? Cadê quem falou aqui? Ô, Anderson, você que me disse do site, não foi? Só um minutinho, professor, eu tô caçando aqui. Não, show. Se tiver um site e quiser compartilhar, pode compartilhar que a gente troca ideia. Esse site Será? ele tá na parte de dica aí para responder a SAP 4. Ah, então pronto. Ele foi Foi o outro disponibilizado pra professor gente. que. Não, show de bola. Foi outro professor que deixou essa benesse aqui, ó. Então vai estar aqui no vídeo, né? Pode usar. Lá deve ter como exportar para PDF, muito provavelmente. Mas tem Eu uma não outra forma usei. de responder? Pegando o desenho aqui mesmo na mão, zona aqui, ó. A planta baixa em JPG, que tá igualzinho aquela e posicionando cada um dos desenhos aqui, ó. Eu vou colocar uma tomada aqui, eu faço um desenho. Deixa eu ver se eu tenho um lápis aqui para eu. Hum, cadê? Esse croquis aí a gente tem que desenhar dentro dele aí, é, É, professor. vou fazer um exemplo aqui, ó. Eu venho aqui e coloco uma tomada média, né? Professor, Sim, só lhe interrompendo aqui. Por esse site lá eu achei bem mais viável, porque lá ele dá a opção de você pôr algumas coisas e ele mesmo já monta o sistema pra gente, entendeu? Eu acho assim, exatamente. Hoje em dia, com o eu acho que advento, sai. é mais legal mesmo. Hoje em dia, com o advento, igual a gente tem um simulador da mesma forma. Tá, o desenho tá feio pra caramba aqui, eu tô usando o mouse, tá, pessoal? Quer Não quer dizer testar que é o site? pra ficar feio, não. Quero, vamos lá. É, parece que é Roca, com WOCA. Elétrica, Roca elétrica. Rock elétrica, e aqui o quadro, aí você vai fazendo. Vai ter um ponto de iluminação, acho que aqui, ó. Pra quem faz a mão, aí já faz um eletroduto vindo daqui pra cá, um eletroduto vindo daqui pra cá. Daqui da lâmpada vai para o interruptor, daqui da lâmpada vem para a tomada e assim vai. Aqui no cantinho, ó, essa representação aqui é tudo janela, ó. Então daqui é tudo janela. Então qual que é o jeito mais fácil? Janela você não passa nada, né? Você não sabe a altura dela. O jeito mais fácil, quando você for fazer as tomadas aqui, ó, elas vão ser dois, né? Quadrados com o triângulo aqui dentro. Já faz aqui, ó, tracejadinho até o quadro elétrico, e assim vai. Que não tá pronto, não. Tá feio pra caramba, tá, pessoal? A ferramenta que eu tenho na mão aqui, geralmente a gente faz isso no CAD, né? Não vai fazer, faz no CAD, mas só para ilustrar para vocês, não salvar esse trem feio, não. Vamos lá no Roca, Isso. Roca elétrica. Isso, é com W, viu? É com R, não, é com W. Ah, Esse aí mesmo. experimente grátis. Ixi, tem que fazer um bocado de coisa, hein? Aí, Eu vou esperar seu feedback, Anderson. Agora, aí lá é o seguinte, o professor fala que tem que fazer o cadastro e tal, aí eles aham, disponibilizam por mais ou menos 5 dias grátis, né? Aí dá tempo de fazer a atividade. Aí lá você coloca alguns pontos e tá vendo aí, ó, no gráfico, e ele já monta o sistema completo para você, entendeu? exatamente, é isso aqui mesmo. Show de bola. E de onde vocês vão tirar os dados para montar esse sistema? Tá aqui escrito dados ainda, ó. Olha lá, ó. Número do circuito um, 2, 3, 4, 5. Qual que é a potência dele? Qual que é o disjuntor? Qual que é a fiação? Se lá pedir esses dados, ele tem aqui, ó. Interruptor A, luz da cozinha. Interruptor B, luz da sala. Interruptor C, quarto. Interruptor D, banheiro. Então não vai ter mistério nenhum. Quem quiser usar o Voca aí, pode ficar à vontade, tá? Então lá na dica, o professor bem gravou, né? Para vocês também verificarem e ela está aqui disponível para vocês, tá bom? Então Tá. vamos aqui na SAP, quer dizer, deixa eu parar, querendo acelerar muito, né? Tem uma mão levantada aqui. Otávio, à vontade, meu rei.
Senhor, tá ouvindo eu aí? Bem, Tá ouvindo legal? legal. Não sei se eu vou dizer uma página ou um local Uhum. que eu acessei aí no curso. Aí tem como se fosse umas folhas assim. E tem umas contas para fazer, uns cálculos para fazer. A gente tem que fazer aquilo ou é mais para frente? A gente vai treinar mais porque se for para mim fazer aquilo lá, eu preciso de ajuda até do senhor aí, porque eu não dou conta não. Beleza. Vamos lá, É Otávio. dois. É dois. Então É nós para falamos da SAP 2 e 4. Eu acho que eu vou chegar onde você quer chegar. Vamos na ah, é SAP a... 3 aqui rapidão? então tá. Eu adiantei. Desculpa. Não, não, show de bola, é isso aí mesmo. SAP 3, que não tava esse documento para vocês, né? O que que ele vai trazer aqui para gente, ó? Manutenção preventiva em sua empresa. Percebeu que os cabos do circuito de alimentação de um moinho de PVC estavam aquecidos. Você, como técnica em eletromecânica, sabe que algo errado está acontecendo, já que esses condutores não devem estar nessas condições e podem permanecer na situação, causar um incêndio. Prontamente você decide avaliar o cenário. Então vai trazer aqui os dados, ó. Temperatura do cabo, 83 graus Celsius. Vou já mostrar uma coisa para vocês aqui. Informação do condutor. Vou abrir aqui. Então aqui tem quanto cada condutor suporta, certo? E tem mais uma outra coisa. Quem está lembrado da nossa web aula lá sobre os condutores, onde eu disse para os senhores o seguinte: condutor PVC suporta até 70 graus Celsius. A gente abriu aquele dia lá na tabela de condutores. E condutor de EPR, né, isolamento em EPR, suporta 90, certo? PVC 70, EPR 90. Então, continuando a SAP aqui, ó. Temperatura do nosso cabo, 83 graus Celsius. Nosso cabo é do quê? O isolamento dele? PVC. Quanto que o PVC suporta? 70? Temperatura 83. Já É tem um problema aí, né? 83? Aí, tá escrito aqui, ó. A temperatura que ele encontrou quando ele foi medir lá, ó, esse caso. Ele encontrou 83. O PVC suporta 70. Você já tem um problema, certo? A mais, né? Então, a mais do que a temperatura que ele suporta, só É, tem um. ele suporta até 70, né, professor? Ele mediu lá, foi para 83 graus Celsius, Só tem uma coisa para acontecer, né? pôr A fogo em imagem tudo. aqui, ó. A imagem já não deixa fugir, ó. Vai derreter o isolamento. A área transversal. Então, quer dizer que esse condutor é de 10 milímetros. Ele tem tensão de 216 e o método de instalação A1. Então vamos lá. Potência nominal 13.300, fator de potência 0,89. Com isso aqui a gente consegue achar a corrente desse bendito? Vamos ver se todo mundo está estudando ou não. É agora. Quem já fez web aula aí falando sobre esse assunto. Algumas vezes. E aí, pessoal, a gente consegue resolver ou não? Eu mesmo tô meio perdido aí, mas vamos Lei de conseguir aí. Ohm. Leidion, Vamos lá. URI, né? U igual Yuri. a R vezes I. Fórmula da potência. Potência aparente igual a I vezes U. Eu já tenho duas. Potência. Vamos lá, de novo, hein? Tem web aula gravada já sobre esse assunto. Potência aparente igual a potência ativa dividido pelo fator de potência. Temos aí, ó, três formas para a gente trabalhar. Beleza? Perguntar para vocês, potência aparente, em qual unidade? Na parente, na unidade watts, né? Não, aparente não. Na parente, Volt ampere. volt ampere, né? Isso, ativa em... Agora é hora de brilhar, vai lá. Em watts, né?
e a potência reativa Galera, na última aula, em volt ampere reativo, certo? Isso aqui é conceito que a gente já viu, pessoal. Isso aí já tem que estar estafo nele já. Dados. Que dados que a gente tem para trabalhar hoje? Vamos lá. 216 volts é o quê? Isso aqui, ó. O que significa esse valor 216? tinha reclamado aqui, né, nessa parte de planejamento, de diagnóstico. Tensão, né? Já aberto, deixa eu ver qual que é. Rapaz, será que tá todo mundo em silêncio? Estão me respondendo no chat, eu não tô vendo que eu tô compartilhando na tela. Ah, é isso, estão respondendo no chat, pô. E a galera tá sem microfone, não tem nem como eu ver. Eu tava com medo agora, eu falo, pô, nós vimos isso aqui umas 3 webaulas já. A galera, tá certo que tem gente que tá entrando agora, né? Infelizmente, ainda não viu as webaulas já gravadas, mas tem muita gente que já respondeu comigo, nós já trabalhamos, e todo mundo em silêncio. Tá me assustando agora, hein? Vamos lá, pessoal. Potência. Agora eu vou colocar ativa porque ele me deu 13.000 e... Qual que é esse? 13.300 watts. E ele me deu um FP, né? Que é o cosseno de φ. Vou colocar φ assim porque eu não tenho a letra grega aqui. Tá bom? 0,89, que é o FP. Fator de potência. Vou tirar esse cosseno de φ aqui. 0,89. Tenho tensão, tenho potência e tenho fator de potência. Para usar a fórmula aqui da lei de potências, né? A fórmula de potência aqui é potência igual a corrente vezes tensão. Eu tenho corrente? Ele já me deu a corrente ou ainda não? Deixa eu ver o chat aqui. Ainda não. Beleza, então eu vou calcular ela. Para eu calcular ela, eu não tenho ainda a potência que é para usar aqui, ó. A potência daqui dessa fórmula é potência aparente. Ele não me deu a aparente ainda, certo? Ele só me deu a ativa. Mas eu tenho uma fórmula aqui que com a ativa e com o fator de potência eu calculo a aparente, que é o que eu vou precisar aqui, que foi o que a gente fez naquela aula lá, a diferenciação entre os tipos de potência. Então, ó, minha potência aparente, eu vou usar essa fórmula, essa que está bem aqui, ó. A minha potência aparente 13.300 igual, aparente eu não sei ainda, né? Perdão. Você pode fazer identificando. Então vamos lá. Não sei ainda. Qual que é a potência ativa? Qual que é o valor dela? 3.300 watts. Show de bola. Dividido pelo fator de potência. Qual que é o fator de potência? 0,89. Excelente. Vamos fazer essa conta aqui. Tem cadastro. E através desse cadastro ele vai conseguir 14.943,82. Todo mundo de acordo? Agora ninguém vai teimar que eu fiz na calculadora do computador, todo mundo viu, né? Ninguém vai Excelente. querer teimar, Ninguém quer teimar com a calculadora do computador, né? Então, ó, vocês viram que é um valor bem maior? A aparente é bem maior que a ativa? Por quê? O que significa esse 89, 0,89 aqui? 89% da minha potência aparente virou ativa, 13.300, e o restante virou potência reativa. Quem levantou a mão? Otávio, fica à vontade, meu rei. Não, professor, engana aqui, eu não levantei não, que eu fui mexer e levantei Ah, sem querer. tranquilo, sem problema, pode ficar à Tá beleza. vontade. O Então- sono foi embora. Professor, esse cálculo que você acabou de fazer aí, É. vai estar gravado lá também? Uhum. Vai ficar gravado, né? Tá gravado aqui nessa webaula. Não é pra vir Tá. copiar não, hein, bicho? Não, não é copiado. Agora, É pra gente eu ter vou um norte. O norte, então combinado. Porque tem muita Gostei, o coisinha que a gente norte eu fica meio. gostei. Que a gente pegando o norte, a gente vai chegar no Nordeste, né? Combinado. Mas não é pra ficar na praia não, hein? Não, na praia não. Nordeste, muita Só final, praia. Ana Flora, tá
Tem lá, ó, errado. Aí eu não consigo escrever, ué. O Oi? que aconteceu aqui? Ah, eu tô falando lá com o professor. Ah, show de bola. Acho que o microfone estava aberto. Então, beleza. 0,89 quer dizer 89% da potência aparente virou 89% ativa. E o que sobrou, que são 11%, virou reativa. Como descobre? Pega aparente menos a ativa, você vai ter reativa aí que vai dar em torno de 1.000, não vai dar 600. Vamos fazer aqui para a gente ver a reativa. 14.943,82 menos 13.300. Aí, ó, 1.643,82 é reativa. A gente não quer saber ela. A gente queria só a aparente. Para quê? Para usar essa fórmula aqui, ó. É o que interessa para a gente agora. Potência aparente igual a corrente vezes a tensão. A gente tem a potência aparente agora? Temos? Tem. Tem. Temos a corrente Temos já? a corrente. Qual que é a Temos. corrente? Aí pegou, Não, hein? não tem a corrente não, gente. É isso que a gente vai calcular. Mas a tensão a gente tem? Tem. Qual que é a 200. tensão? Excelente. Então vamos embora. Vamos continuar calculando aqui. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma manobra, porque eu quero deixar a corrente sozinha, tá? Se o meu U está multiplicando o I, eu posso passar ele para o outro lado dividindo, certo? Se ele está multiplicando do lado da igualdade, quando ele passar ele para o outro, ele vai dividir o U e vai ser igual ao I. Isso aqui, todo mundo entendeu essa parte aqui, né? O que eu fiz, ó? Passei o U. E tá desse lado da igualdade aqui, ó. Tá do lado de cá multiplicando. Para ele ir pro outro lado, ele tem que ir dividindo. Regra da matemática. Sobrou o I sozinho, que é quem a gente quer calcular. Certo? Potência aparente, 14.943,82 VA dividido por 216 V, que é volts, igual ao I. Agora ficou tranquilo, né? Pode jogar o I para o outro lado, que tanto faz o lado da igualdade. Eu inverter tudo. Não posso tirar nenhum item aqui do meio. Eu vou fazer de um jeito sem mistério. Vamos lá. 14.943,82 dividido por 216 igual a 69,18. Igual ao I. Ou posso fazer o contrário. I igual 69,18. Qual que é a unidade aqui? Ampere. Excelente. Aí sim. Então, ele queria saber era a corrente. Nós chegamos. E agora nós vamos lá na informação do condutor. Método A1, foi isso, né, que ele disse? A1, né? Então tá aqui, ó, o método A1. Quantos condutores carregados? Ele fala no nosso sistema. Ele é monofásico. Lá no comecinho ele fala o sistema monofásico. Não veio no recorte aqui. Deixa eu ver se veio. Eu acho que não veio, não. Mas está aqui, monofásico. Então, eu tenho quantos condutores carregados quando é monofásico? Quantos condutores carregados, pessoal? 2 ou 3? 2. 2, excelente. A1, 2 condutores carregados. Vem descendo aqui, ó. 10 milímetros, certo? Tá aqui 10. Quando cruzou com esse aqui, qual que é a corrente que ele suportava? 46. E quanto que a gente calculou? 69. E aí, tá bom ou não tá? Tá alto. Tá alta. Por que que pegou fogo? Porque tava alta a corrente, né? Ficou subdimensionado o condutor. Subdimensionado o condutor. E aí a gente fez lá nas primeiras web aulas. Foi. Até que isso vai causando calor, né? Vai ter uma elevada temperatura, a temperatura vai subindo. Depois que passar de 70, o isolante
O isolamento do nosso cabo não vai suportar. E aí, meu amigo, vai pegar fogo, infelizmente. Então é isso. Então, viu? A gente fez na prática aqui o que a gente fez aquele dia com dados empíricos. Lembram da placa do motor que a gente foi calculando? Quem lembra? Eu fiz com vocês, não fiz uma placa do motor, né? Acho que na segunda, na terceira web aula já. A gente foi pegando os dados da placa do motor e foi fazendo as contas. Foi a segunda web aula. A segunda, né, Rafael? Então, foi a mesma coisa agora que eu fiz. Só que agora valendo, né? Valendo nota. Mas foi a mesma coisa, os mesmos cálculos para a gente achar esse valor. Certo? Então aqui a gente mata a SAP 3. É só isso? Eu creio que lá deve estar perguntando mais algumas coisas. Apresente informações convincentes que provam sua teoria. Também indique qual a sua sugestão para resolver o superaquecimento dos condutores, apresentando os cálculos. Então você viu que é 69. Vem aqui, método A1, dois condutores carregados, vê quem suporta 69 e sugere trocar o condutor. Matou SAP 3. Certo, senhores? Alexson, mão levantada, à vontade, meu rei. Ô, professor Everton, deixa eu te perguntar. Essa folha de resposta do SAP 3 e SAP 4 só aparece depois que você envia a SAP 1 e 2? Não, aqui, ó. É que antes estava oculto. O nosso colega, o Anderson, me ajudou. Ele tá aqui dentro da pasta, ó. Tá Então, vendo? aí não, antes não aparecia essa pasta para mim. Porque o Anderson que me ajudou aqui mostrou que estava oculto. A gente abriu bem no comecinho da nossa web aula hoje, durante a tolerância, ele estava aqui, ele deu esse feedback. A gente foi olhar e viu que realmente não estava aparecendo essa pastinha aqui para vocês, ó. Deixa eu SAP ver. 4 e SAP 3. Agora tem a folha. Show de bola? Obrigado. Só o ouro, meu rei. Então, beleza? Anderson, vontade, meu rei. Tem que buscar a causa e resolver Professor, a eu tô causa. pegando aqui, não sei se você pode me auxiliar. Em relação à última aula presencial que a gente teve, Somente dele, ou foi ele está foi apresentando pedido essa o número do apresentando telefone essa de leitura quem errada devido a um outro atrapalhando bastante, hein? sensor ou um outro componente do sistema que está Olha lá, causando esse defeito. tá falhando, mas tá chegando aqui. Foi pedido o número do telefone de quem não estava no grupo, certo? E aí eu passei e até agora eu não tenho contato com ninguém de grupo, só com o tutor mesmo. E às vezes demora a responder, querendo ou não, é muita gente, né? Que demora, assim, ainda mais que eu tive uns probleminhas pessoais. Acabei afastado do Senai aqui 2 dias Hum, e como fala, realmente demora. O grupo, eu não consigo, porque o meu contato é o Igor, é o mesmo que o seu, né? Que é o sim. coordenador da escola. No grupo, eu não tenho acesso, infelizmente, Anderson. Mas algum dos colegas aí, vou pedir aqui, vamos fazer uma troca então. Deixa eu ver quem mandou mensagem, que foi o Ralph. É, O Ralph e o Rafael. Vou tirar os dois tirando em popar. A notícia boa que eu conversei com vocês no começo era sobre isso. Então, vou pedir pro Rafael que tá na minha reta aqui, ó. Rafael, faz um favor para mim, se estiver no grupo, pede para adicionar o Anderson lá. Não, beleza. Vou Então, mandar. pela proatividade do Rafael, as entregas vão até o dia 3 de abril, a última data possível. Não consigo delongar mais que isso, até porque tá aqui, ó. Vocês podem ver que o encerra dia 3, né, de maio, quer dizer, perdão, 3 de desde maio. Então, eu vou esticar a entrega para 3 de maio. Tá bom? Mais uma dúvida, professor. Sim. Na última aula que a gente teve presencial também, a gente teve pouco tempo de aula prática, né? Foi mais teórica. Quando a gente passa para prática, era muita gente, teve que dividir em 2 salas, o professor não conseguiu atender nós todos. E aí ficou aquela dúvida que ele falou que vou ver se consigo marcar para ter mais uma aula prática. A gente entender um pouco mais. Você sabe informar alguma coisa a respeito? Essa questão no sábado. Sim, a gente teve pouca aula prática por conta de tempo, né? Aham. Eu consigo perguntar pro Igor o que acontece. Eu só trabalho à noite aqui no Senai e eu voltei hoje, cara. Então eu tô meio. Perdido. Nem o e-mail ali, porque eu tava preparando a aula para vocês. E eu falei, pô, tem SAP pra caramba pra gente tratar.
E eu ainda não li os e-mails. Muito provavelmente pode ser que tenha algo aqui, mas nesse momento, infelizmente, eu não consigo te dar essa notícia. Não, Mas tranquilo. o Igor é bem prestativo. Tentou falar com ele. Provavelmente a turma de vocês vai ter que dividir. Porque como começa o planejamento do curso, é quem estava lá na aula inaugural. Provavelmente já deve ter mais de 15, 20 pessoas que entraram depois. E aí, Sim. quando a turma vai aumentando, até o pessoal se adequar, mas muito provavelmente eles vão dividir em duas turmas. É o normal que acontece nas escolas, dividir em duas para todo mundo conseguir fazer, né, os encontros presenciais e da melhor forma possível. Não, tranquilo, então. Eu acho que quem que levantou primeiro? O Alexson. Como eu não vi se foi o Alexson ou o Márcio, por ordem alfabética, Márcio. Vou deixar a palavra com o Alexson aí, tá? Tranquilo. Professor Everton, então vai mudar a data de entrega da SAP? Vai. Presente para vocês aí. 3 de maio. Então tá, obrigado. Márcio, Não era isso que eu ia procurar também. Todas todas. essas atividades aqui a gente pode entregar então, até dia 3, então, né? 3, 23, 59. Tentou É, entregar meia-noite do dia 4. já não pega. Aí tem que mandar mensagem, eu reabro, mas aí já vale 80% da nota. Não, tranquilo. Combinado? Pessoal, só É, dar outra dica. Alguém me chamou aí. Deixa eu só abrir esse arquivo e já volto pro segundo. Quem me chamou, fica à vontade. Alguém mandou mensagem aqui no chat. Ah, aqui, ó, mandou no chat aí. Excelente, hein, Rafael? Só o ouro, hein? O Igor te respondeu agora? Rafael, o Igor te respondeu agora? O Rafael não tá no QAP aí. Tem Anderson. Opa, O que você queria falar comigo? Márcio, tá com a mão levantada. Respondi? Esse é o grupo do Senai mesmo, da nossa turma. Ah, show de bola. E do chat aí que vai levar direto ao grupo. Tá lá então, quem tinha me pedido o link tá no chat. Lexon, levantou a mão, fica à vontade. Eu tenho uma dúvida lá na SAP 1. Na SAP 1 tem uma tabela de Certo. equivalente. Aí, no equivalente, tá vendo? Aham. Equivalente da resistência, ok, nós encontramos. Aí, esses outros, tensão, corrente, pode somar tudo e colocar embaixo? Não. Atenção. Ver como que você vai preencher, vai ficar melhor. Atenção como se fosse uma resistência só. Então, você fez toda a conta lá, achou a resistência 60, vamos dizer, seja o caso. Deixa eu ver aqui. 20 com 30 vai dar 3 embaixo, 20 vai subir 2, vai dar 60, vai dar 2, vai dar 3, 5 sobre 60, vai inverter, 60 sobre 5, vai dar 12. A Então, resistência equivalente aqui é 12, né? Quem já isso. fez? Deixa- Minha mente tá boa, hein? Tá 12 afiado, mais 50 mais 10. Então vai dar 72 de equivalente, certo? deixa eu te perguntar. Sim. Porque aí, ó, tem mais 3 quadradinhos. Aí tem equivalente, na linha dela tem tensão, corrente e Então, potência. tensão aqui, qual que você vai colocar? 70. Por quê? É a tensão da fonte. Não Uhum. mudou, entendeu? Entendi. Na equivalente. E a corrente é 70 dividido por 72. Vai dar 0, acho que 9, alguma coisa, né? Uhum. Potência. Você tem tensão, tem corrente, multiplica um pelo outro. Certo. Aqui, ó. Contar um segredinho aqui para vocês. Resistor 2 em curto. Estão vendo esse resistor aqui? O 2? Sim. Quando ele está em curto, quer dizer o seguinte, que tem uma passagem de corrente bem aqui, Passa direto. sem resistência nenhuma. O que vai acontecer? Do positivo pro negativo. Vamos dizer que o nosso sentido esteja aqui nesse momento. Como é alternado, ele vai mudando. Passou aqui, o que essa corrente faz? Ah, preto não ficou bom, não.
E qual que é a borracha aqui agora? Me lasquei. Ah, beleza, voltei. Então vamos lá. Quando a gente está passando aqui, a corrente, quando você está falando de água, quando a água quer passar, ela vai pelo caminho mais fácil ou mais difícil? Mais fácil. Mais fácil. A corrente é a mesma coisa. Quando ela chega aqui, ela vai dividir e vai passar por aqui, ó. Quando está em curto, ela passa por aqui e faz isso. E aí fecha o circuito. O que quer dizer? Que essa resistência que não vale nada, como ela está em curto, essa aqui também acaba não valendo nada. Ficou fácil demais resolver, não ficou? O 2 e o 3 não tem resistência? Isso para o resistor 2 em curto. É que desconsidera o 3, o 2 é como se o circuito tivesse só a resistência 1 e a 4. REC 60. Ficou bom agora, não ficou? Deixa eu fazer outra pergunta. Pode fazer agora. Quantas casas depois da vírgula você aceita? Porque duas? Duas. Ah, porque o outro professor lá falou 5. Rapaz, quando você vai para precisão, aí são 5 mesmo. Mas não é o nosso caso, a gente está começando agora. Pode deixar aqui no final, eu vou apertar, tá? Mas agora no começo, nós estamos chegando, se conhecendo, acertando aqui as nossas relações. Então vai ser 2. Beleza? Show de bola. Então vamos lá, deixa eu ver se eu consigo tirar. Professor, eu não entendi essas duas casas. Essas duas casas é Depois da vírgula. depois da vírgula, né? Vamos pegar aqui, ó. Vou fazer o equivalente aqui, 72 ohms, né? Eu não Sim. tenho a letra grega, eu vou fazer aqui, ó. Minha tensão é de 70. Eu consigo. Ixi, fez cagada. Caraca, perdão, eu não achei onde mutava. Acabei. Tá aqui uma borracha. Caraca, eu tô cego. Paga. São testes de resistência, né? Porque eles trabalham. Aí, beleza. Não é a tabela, tipo, a tabela. Deixa eu apagar o vermelho, deixa eu apagar o preto, ó. Essa borracha aqui deve ser torcedora do. Em Goiânia não tem nenhum preto, né? Só verde, vermelho e vermelho e preto. Mas vamos lá. Então esse foi para o caso do resistor em curta. E aqui eu vou fazer o seguinte. Lembrei. Então aqui, ó, 72 ohms. Minha tensão é de 70. Minha corrente, como que eu calculo? Uri, né? Eu tenho tensão igual resistência vezes corrente. Eu não tenho a corrente, eu passo dividindo. Então seria 70 dividido por 72, 0,97. Então aqui, ó, eu falei duas casas, né? Vou até tirar aqui que eu tô vendo que a unidade já está aqui em cima na tabela, não precisa colocar aí embaixo. Então 0,97. E a potência, aqui ó, duas casas decimais, quem perguntou. Viu o valor que deu aqui, ó? 0,972, um monte de 2. Eu peguei só duas casas depois da vírgula. Só o 0,97. É isso que o colega está perguntando. E agora a potência. Potência é igual a tensão vezes a corrente. Então tem 70 vezes 0,97. Minha potência. E aqui tem um problema. A potência está em watts. Você não vai conseguir calcular em watts que você não tem qual dado? Fator de potência. Então sua potência tem que ser em VA. Então isso aí está errado, tá? Na folha resposta. Então, quem puder arrumar aí na sua, essa resposta se enviar, mas a conta é a mesma. É só multiplicar o 70 pelo 97, deu 67,9. Aí, ó, fiz para a primeira. Para a segunda, qual que vai ser equivalente? Só tem duas? 50 mais 10. Então, meu equivalente vai ser 60. O R3 vai ser tudo zero. Eu não tenho resistência, não tem tensão, não tem corrente, não tem potência. Então, qual que é a tensão? Quando eu tenho equivalente, é total, 70. Qual que é a corrente? Um pelo outro, né? Eu pego a tensão e divido pela resistência. 1,16. Aqui, ó, aproximação. Todo mundo concorda que aqui eu arredondo para 1,17? Porque está acima do 5,
Sim. Então, para 2 casas, eu arredondo para 1,17. E minha potência, eu já vou multiplicar 1,17 vezes quem? Vezes tensão, corrente vezes tensão, 81,9. Então, E 81,9. quando o resistor 2 está aberto, o que quer dizer? Que não tem ele. É como se não existisse essa parte de cima aqui, ó. Como se só fizesse isso, ó. Vem aqui, aqui, aqui. Ele passa aqui e termina. E não passa por cima. Então, o meu equivalente agora vai ser quem? Deixa eu tirar esse ícone. Equivalente 50 mais 30 mais 10. Então, 50, 80, 90. Tem 90, tensão é a mesma. Corrente assim vai, né? Só dividir 70 por 90 vai dar 0,8. 0,8. Arredondado já? Vou fazer essa última linha aqui para não deixar ela 0,7. 7,7, mas pode arredondar, né, professor? Vou colocar 2 vírgulas, 0,78, certo? E aqui eu multiplico 70 vezes 0,78, 54,6. Sem mistério, matamos todas as charadas agora, todo mundo satisfeito. Entrega dia 3. Aí nessa parte de cima aí, professor, Ah, aí R1, R2, R3, R4, tem que preencher também lá, né? aí você tem que calcular um por um. Sim, um por um, né? É, Não, no tranquilo, caso. tranquilo. Ah, já pegou, né? O R1 você vai jogar os 50. Sim, sim. Como você sabe que a tensão. Como Só fala? peguei. A tensão. Pegar Pegou a mãe, né? A tensão vai chegar a 70, divide, 70, você vai achar a corrente nele. Aí multiplica essa tensão por essa corrente aqui, você vai achar a potência nele. E assim vai. Aqui ainda teve a benesse que é o seguinte, deixar em curto e em aberto. O único que você vai ter divisão, outro bizu. Quando ele está normal, a corrente vai chegar aqui, ela vai dividir para cá, né? Corrente 1 e para cá, corrente 2. E aí sim, resistores em paralelo, a tensão mantém-se a mesma. Então no R2, no R3 já sabe que a tensão é igual. 70. 70 nos dois. Mas a corrente muda porque ela divide. E aí vai entrar o Kirchhoff que a gente quebrou cabeça pra caramba lá. Mas o desafio acabou sendo só o primeiro. Os outros dois ali deixa tudo em série, facilita demais. Show de bola? Show de bola. A simbologia. Simbologia, por exemplo, lá. Abre aí esse SAP1, por favor. Sim. Aí, por exemplo, tem a simbologia. Precisa colocar, por exemplo, você colocou aí 72, já precisa colocar ROMs ou não precisa, que já tem lá em Bons cima? não. É porque já está aqui em cima. Toda vez que você encontrar uma tabela que ele já bota a unidade aqui, quer dizer que tudo que tiver dentro dessa tabela, dessa coluna, vai estar nessa unidade. Tudo aqui tem que estar em tensão, tudo aqui, ó, tem que estar em ampere e tudo aqui em volt ampere. Ah, ok, Não então. precisa colocar, não. Se quiser, você já fez e colocou sem problema. Mas está fazendo, quiser colocar, até fica mais limpa a nossa tabela. Eu fiz alguns cálculos aqui, o meu não deu esse valor, deu valor quebrado, 68,7, assim vai, entendeu? Tudo bem. Eu vou fazer a correção, mas vai estar bem próximo. Se tiver o conceito, eu vou ver se você usou bem o conceito e as fórmulas. Às vezes uma questão de calculadora, digitou o número errado, isso aí eu não vou pegar não, entendeu? Se você utilizou o método correto, a fórmula correta, vai ser bem avaliado. Senhor, Sim. professor, eu fico em dúvida quando é pronunciado aí o resistor aberto e o resistor fechado. Quando ele está aberto, ele está em curto, é isso, na prática? Ah, na prática, não. Quando ele está aberto é como se ele não existisse lá. Deixasse o contato aberto. Se Pois não é, tem o circuito, ele não passa corrente. Agora, em curta, aí é quando ele fechou o circuito ali, aquele trechinho. Então, é como se a corrente ficasse circulando ali. Lembra que a gente, acho que fez no simulador? Vocês fecharam esse circuito lá, até parece sinal de fogo. Salvo engano, a gente fez, né? entendi. E aí, o circuito aberto, no geral. Então, quer dizer o seguinte. Se não está fechado, não corre a corrente por ele.
entendeu? Ele precisa de diferença de potencial que a gente viu bem no comecinho. Então, para a corrente passar, tem que ter um circuito fechado. Abriu a resistência, quer dizer o seguinte, vocês fizeram na protoboard lá, ou na bancada elétrica? Eu acho que eu fiz lá, eu vi Então, lá. se vocês fizeram na bancada, vocês colocam as duas pernas, certo? Sim, nós fizemos lá. Então tira uma, deixa só uma perna conectada, não passa corrente, a tensão não passa, não tem movimentação de elétron, porque ele precisa do circuito fechado. Ele tem que fazer o circuito inteiro. Então quando você abre, é como se não passasse nada naquele trecho, entendeu? Certo, Otávio? Respondi? Beleza, professor. Então contato aberto não conduz corrente. Então não faz nada. Anderson, vontade, meu rei. Professor, uma dúvida aqui, a gente já está encerrando já as atividades do Fundamentos Elétricos, e Aham. aí o próximo a gente vai iniciar quando? Fundamentos mecânicos, outra semana já. Não tem tempo para respirar, não. Toda semana já Ah, inicia, no caso. na verdade, na semana que vem ainda é fundamentos elétricos. Então vai ter vamos fazer o seguinte, um combinado. Semana que vem aula de dúvida. Mas a de dúvida é o seguinte, hoje nós já gastamos aqui, ó, 1h30 falando sobre SAP. Então, se chega alguém perguntando a mesma coisa que a gente trabalhou aqui, só um segundo. Infelizmente, eu vou ter que pedir para assistir, por quê? Porque aqui a gente conseguiu calcular com calma e tudo mais, e pode ser que na hora alguém tenha uma dúvida que eu não falei. Porque infelizmente ficam coisas sem falar, certo? Então, o que que eu tenho que priorizar? Se eu já tenho um assunto de 1h30 gravado, que a pessoa tem acesso, eu vou pedir para ela assistir. E se for um assunto que a gente não trabalhou, aí eu vou aproveitar esse tempo de 1 hora que a gente tem na semana que vem para falar sobre o caso. Combinado? Combinado. Então, se puderem avisar os colegas, né, que isso aqui vai estar na plataforma para todo mundo assistir, porque vai ser importante. Sim, Rafael, vontade, meu rei. Quando é que vai ser feita a correção das atividades? Certo, dia 3 encerra, dia 4 eu já inicio. Como tem gente pra caramba e é cálculo pra caramba, eu já tô prevendo que eu vou demorar um pouquinho. Mas eu já começo dia 4. E por azar você é um dos últimos, né? Então nessa questão aqui o Alexson vai receber a nota primeiro, o Leonardo vai receber o primeiro, o Márcio. Você vai acabar sendo por último porque é em ordem alfabética. Ah, Mas a gente nem, vai corrigindo uma por uma. pelo menos uma vez na vida, dá prioridade pro W. É por ordem alfabética, Anderson. Foi à Aí, vontade ainda. então, um detalhe, eu já enviei 2 atividades, mas gostaria de corrigir, ainda é possível? Cara, geralmente eu consigo corrigir, Rafael. Infelizmente, como que está acontecendo aqui no Senai? Tá precisando de 2 instrutores novos e aí está todo mundo sobrecarregado na área de mecânica, metal mecânica que a gente chama. Então, eu não consigo mais, eu tô com dificuldade para corrigir as que eu tenho, já tá com prazo correndo, eu não tô com dificuldade para corrigir as que ainda não estão no prazo de correção, entendeu? Então, talvez se você quiser mandar uma dúvida para mim, pode ser. Mas salvo, eu vou ter dificuldade, cara. Não vou conseguir te prometer porque, infelizmente, aqui tá muito carregado para todo mundo. Bem, Mas se quiser conferir com a web aula, né, eu creio que você vai ter bastante assunto para ver. Alexson, pode ir, Pedro, perdão. Ô, professor, essas dúvidas que o senhor está falando, a gente Era manda Rafael. pelo WhatsApp? Pode mandar pelo chat da plataforma. Eu utilizo o WhatsApp, em alguns casos, mas, por exemplo, hoje já tem mais de 180 alunos. Lá na empresa tem mais de 30 colaboradores. E eu ainda tenho os clientes que eu tenho a minha empresa. Então, assim, eu não consigo dar atenção para todo mundo. E aí, se todos os alunos mandarem, Pedro, eu não vou conseguir atender, infelizmente. Então, eu Realmente. peço que faça pelo chat, que aí eu já tento correr o máximo. E se for o caso, a gente abre uma web aula como fala, uma outra web aula aqui e discute o assunto, eu gravo um vídeo para você, entendeu? beleza. Rafael, perdão, eu ia te deixar com a palavra e falei Pedro. Não, tranquilo. Mas só uma dúvida, é porque aqui no Vontade. envio da atividade, Ah, editar envio, tem como eu editar a minha tarefa?
Tá em salvar mudança já? O seu já tá salvo, aguardando correção? É enviado para avaliação. Aqui está editado. Beleza. Você pode editar. Você pode tirar ele e mandar outro. Até dia 3. Depois disso, aí vai ter problema, porque vai marcar que você enviou 4 e vai valer só 80%. Então, beleza. Alexson, tava com a mão levantada, meu rei? Era isso aí mesmo, né? Porque eu vou refazer algumas lá, então. Ah, show de bola. Qualquer dúvida, estou à disposição. Aproveito para tirar dúvida, porque vocês acho que estão quase em 50 já. Tem outra turma do pessoal de outra escola que também está nos quase 50. Então tem 100 pessoas envolvidas na mesma atividade. E aí é mais fácil que às vezes a dúvida de um já casa para o outro. Então manda lá para a gente tirar dúvida, se for o caso, né? Mas assistam as webaulas também, que tem muita coisa importante lá. Pedro, vontade. Ô, professor, o presencial, ele começa que hora? 8. 8 e vai terminar 11, né? Depende do dia, meio-dia, e tem dia que é 17 horas. Complicado. É, para quem trabalha no sábado, aí tem que conversar com o Igor lá, ajustar certinho, porque infelizmente, né, tem esses casos aí de quem trabalha no sábado aperta bastante, né? Realmente. E o sem ser o EAD, o presencial mesmo, à noite, que hora que ele começa? O senhor Se eu não me sabe? engano, é das 7 às 10h30, é algo assim, o presencial. Bacana. Certeza eu não tenho, mas o Igor tem. Pode chamar ele aí que ele consegue dar instrução melhor do que eu, Pedro. Senhores, combinado? Eu só vou, se não tiver nenhuma dúvida, eu vou ter que encerrar, porque já tem que preparar aqui para o pessoal da outra, e eu vou deixar justamente a dúvida de vocês aqui no jeito. Eu vou jogar tudo isso aqui lá pro nosso, vamos falar para nossa apresentação, porque vai ser quase o mesmo assunto. Sei quem tá com a mão, levantou a mão, Márcio, e depois o Anderson. Fica à vontade, Márcio. Não, tô tranquilo. É porque eu apertei errado aqui. Ah, show de Eu já bola, vou sair Anderson. aqui agora. Show de bola, Anderson. Fica à vontade. Professor, Sim, como eu faço para ter acesso ao link do grupo que o rapaz mandou lá, o Rafael? clica aqui, ó. Tá vendo minha tela? Sim. Vem aqui, tem chat. Você vai Tá. subir. Aqui, ó, tá o link, ó. HTTPS, você copia aqui, né? Ctrl C no seu navegador aí, Ctrl V. Ou muito provavelmente você vai ter que logar no seu WhatsApp aí, no computador, né? Que eu creio que você tá pelo computador, Sim. para entrar nesse chat aí. Aí Não, clicou nele, é como se fosse um convite, você já cai direto pro grupo. tranquilo. Obrigado. Senhores, então tem bastante coisa para fazer. 1h30 de web aula aí, vai parando com os assuntos SAP 1, SAP 2, SAP 3, tá bom? Para quem não veio, peço que vocês passem essa instrução para assistir. Tem web aula do começo que responde SAP, a web aula de hoje a gente transitou em todas, né? Mas é lógico que ele vai ter que voltar em uma para ver a associação de resistor, que ele vai ter que voltar em outra para ver lei de Ohm e lei das potências, né? Mas de toda qualquer forma, a gente tem bastante conteúdo aí para guiar vocês a resolverem as SAPs, tá bom? Então agradeço a presença dos senhores. Creio que eu posso ter ajudado aos senhores aí a resolver as atividades, ter dado um caminho bom. Qualquer dúvida, estou à disposição. A todos aí, mantenham-se estudando, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima web aula. Deus também, professor. Obrigadão. Até Fica com Deus mais, também. valeu. Tchau, Vai. tchau. Deus.